Olá, meu nome é Bárbara de Múcio, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental e vou apresentar o trabalho intitulado Amostragem Passiva como Ferramenta Global no Monitoramento Aquático de Contaminantes Orgânicos. Essa apresentação está organizada em introdução, um breve histórico sobre o grupo AquaGAPS, uma revisão sobre contaminantes orgânicos e também sobre a amostragem passiva, e como se dá a operação e instalação dos amostradores em campo, e além disso, as perspectivas e conclusões. Bom, muitas substâncias orgânicas perigosas são inseridas diretamente no ambiente, através de emissões atmosféricas e também descargas de efluentes, tanto eles domésticos, industriais e também da agricultura. Isso torna necessário o monitoramento dessas substâncias orgânicas no ambiente para compreender a ocorrência, interação, o transporte e destino no ambiente e também quais os riscos ecológicos que elas oferecem. A amostragem passiva tem sido aplicada no monitoramento de matrizes como a atmosfera, solo e sedimento e também água. E essa técnica ela é baseada no fluxo espontâneo de analitos de uma fase amostrada em direção a uma fase receptora, orientada pela diferença de potencial químico. No ambiente aquático, a amostragem passiva acontece da seguinte maneira. A nossa fase amostrada é a água ou o corpo hídrico, enquanto que a fase receptora é o próprio amostrador. E os analitos vão se difundir da água para o amostrador até atingirem o equilíbrio de particionamento. O AquaGAPS ele propõe o monitoramento aquático global de contaminantes orgânicos utilizando a amostragem passiva. O AquaGAPS ele é uma rede ou um grupo de pesquisadores de vários locais do mundo que são parceiros e eles são responsáveis por realizar e escolher também locais viáveis para realizar essa amostragem passiva. A sede do AquaGAPS é na República Tcheca, no laboratório Recetox, que é o Centro de Pesquisa sobre Compostos Tóxicos no Ambiente. Essa rede de monitoramento ela é aberta a parceiros que tenham interesse em realizar esse tipo de pesquisa, com a amostragem passiva nos meios em ambientes aquáticos. Os contaminantes orgânicos, como os hidrocarbonetos poliaromáticos, as bifenilas policloradas, os praguicidas policlorados, os PBDEs, que são os difeniléteres polibromados, e também alguns outros contaminantes de preocupação emergente, acabam afetando adversamente a qualidade da água e também a cadeia trófica, isso em nível global. No entanto, não existem informações consistentes da concentração biodisponível desses contaminantes em nível global. E em monitoramentos que utilizam matrizes como biota e sedimento, tem algumas informações que não são tão consistentes, porque essas matrizes são muito variáveis e complexas demais. E a amostragem passiva, ela propõe ajudar a padronizar esse tipo de monitoramento em escala global, principalmente quando se utiliza polímeros bem caracterizados ou bem conhecidos, como o polietileno de baixa densidade e também a borracha de silicone. Nesse contexto, o objetivo do AquaGAPS é aplicar e padronizar a ferramenta da amostragem passiva no monitoramento global aquático de contaminantes orgânicos, que vão medir esses contaminantes lá na fração dissolvida, ou seja, que é a fração que realmente está biodisponível. E essas concentrações desses contaminantes são muito baixas, ou são níveis traços, que são chamados, que eles são encontrados de nano a picogramas por litro, que são realmente as concentrações biodisponíveis aos organismos. Trazendo então um breve histórico do AquaGAPS. Bom, existe o GAPS, que é o Global Atmospheric Passive Sample, que é o grupo que monitora a distribuição espacial e temporal dos contaminantes orgânicos na atmosfera. Esse grupo tem tido bons resultados, bom desempenho nesse monitoramento, para entender essa dinâmica dos contaminantes na atmosfera, tanto espacial e temporal. E em 2010 foi fundada o AquaGAPS, que aplica a amostragem passiva, estendendo a amostragem passiva ao ambiente aquático. Ele foi criado por Luhmann e Moore, e ele busca compreender qual a distribuição geográfica e também as tendências temporais dos POPs, dos HPAs, dos novos retardantes de chamas e outros contaminantes de preocupação emergente. Tudo isso baseado na amostragem passiva. E anteriormente, no início desse grupo AquaGAPS,
O meio sortivo ou o amostrador que era utilizado era a base de polietileno, e só então depois que eles foram aplicar o polietileno de baixa densidade e também as borrachas de silicone, como é atualmente. Bom, algumas vantagens e destaques do Aquagaps. A aplicação, então, da amostragem passiva com esses amostradores permite uma compreensão da dinâmica dos contaminantes no ambiente. E também nos fornece dados e informações de regiões onde essas informações de concentração dos contaminantes é bastante escassa, como, por exemplo, nas regiões da África, no sul da Ásia e também na América do Sul. E, além disso, esse monitoramento global padronizado facilita a implementação da Convenção de Estocolmo. Ao identificar essas concentrações desses contaminantes orgânicos persistentes, vai nos dar subsídio para a restrição ou eliminação do uso desses contaminantes. Aqui no Brasil existem 2 pontos que compreendem também esse monitoramento global. Um deles é no estado de São Paulo, que é a área de proteção marinha de Alcatrazes, em São Sebastião, São Paulo, e o outro ponto é no Clube de Caça e Pesca aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao total, são 77 substâncias que são monitoradas pelo Aquagaps. Entre elas fazem parte os HPAs, os PCBs, os retardantes de chamas polibromados e também organofosforados e os praguicidas organoclorados. E geralmente o período de amostragem é em torno de 12 meses. Uma breve revisão sobre os contaminantes orgânicos. Então, grande parte dos contaminantes orgânicos eles são hidrofóbicos. E diversos desses grupos de contaminantes são monitorados pelo Aquagaps, então estão dentro desses projetos de amostragem. E geralmente os contaminantes hidrofóbicos, em função das suas características, eles tendem a particionar no material particulado e também no sedimento. Isso acaba reduzindo a biodisponibilidade deles aos organismos, retarda as taxas de biodegradação e acaba preservando eles no sedimento. Mas também eles podem acabar sofrendo a ressuspensão e também as trocas que existem dentro do ambiente. Quanto à estrutura química e também os parâmetros físico-químicos, existem grandes variações entre os tipos de contaminantes. Mas características em comum que existem nos poluentes persistentes é que a fácil distribuição, ele tem uma fácil distribuição global, eles são bastante persistentes, eles têm uma alta taxa de bioacumulação e também são potenciais causadores de danos aos organismos. E ainda que nem todos esses compostos façam parte da lista da Convenção de Estocolmo, a maioria deles pode ser chamada de poluentes orgânicos persistentes, ou apelidados de POPs. Bom, os poluentes orgânicos persistentes, ou os POPs, eles são amplamente distribuídos, frequentemente são halogenados, com destaque aos poluentes clorados. Eles são bastante resistentes à hidrólise, à degradação biológica e fotolítica, em função das ligações do carbono com o cloro ou com os halogênios, que são bastante estáveis e ligações são bem fortes. Os anéis benzênicos também dão bastante estabilidade para essas moléculas, em função da ressonância desses elétrons que acontece dentro desses anéis, e também pelo grau de substituição que esses compostos podem ter. Então, conforme aumenta o número de substituintes, aumenta também a resistência ou a persistência desses compostos. Eles são bastante lipofílicos, então eles apresentam log de KOW maior que 3 e tornam ele bem fácil de ser absorvidos pela gordura ou pelos tecidos, também ficam acumulados. E isso proporciona com que eles causem toxicidade aos humanos e também aos animais. E aqui eu trouxe alguns exemplos de POPs, tá? Um de cada grupo. Então aqui tem a estrutura genérica dos PCBs, um exemplo de dioxina, um praguicida clorado, que é o Endrin, a estrutura também dos PBDEs, que são os dietil éteres polibromados, e também o DDT. Bom, durante muito tempo teve o lançamento indiscriminado dos POPs no ambiente, devido às diversas atividades humanas, e eles contaminaram amplamente o ambiente. Inclusive, foram detectados ou foram encontrados a presença desses contaminantes em locais onde eles nunca foram utilizados. E essa permanência e ampla contaminação do ambiente por esses compostos apresenta ou causa um risco à saúde e também ao meio ambiente. E em termos de riscos à saúde,
Eles estão associados com câncer, alergia, hipersensibilidade, danos ao sistema nervoso central e periférico, desordem na reprodução e desregulação imunológica e também endócrina. Bom, e visando o controle dessas substâncias, dos poluentes orgânicos persistentes, existe a Convenção de Estocolmo, que ela é assinada, uma convenção internacional, assinada por 170 países, que é vigente desde 2004. E ao total são 21 substâncias controladas pela Convenção de Estocolmo. E os POPs são separados em 3 classes de origem. Então existem os praguicidas, os compostos que são produtos químicos de uso industrial e aqueles compostos que são subprodutos não intencionais, que são gerados nos processos industriais, mas que não têm uma finalidade para eles. Eles acabam sendo subprodutos dos processos. E quanto ao controle, eles são organizados dentro da Convenção de Estocolmo nos anexos A, B e C, sendo que os compostos que estão dentro do anexo A são para eliminação, os compostos que estão dentro do anexo B é para restrição e os compostos que estão dentro do anexo C são os subprodutos. Sendo que um produto pode estar dentro de mais de um anexo, como, por exemplo, os PCBs. Os PCBs que constam no anexo A para eliminação são produtos químicos industriais, de uso industrial, enquanto que os PCBs que constam lá no anexo C, eles são subprodutos, são aqueles que são gerados não intencionalmente dentro dos processos produtivos. Um outro grupo bastante importante de contaminantes orgânicos são os hidrocarbonetos poliaromáticos. Eles apresentam 2 ou mais anéis aromáticos na sua estrutura, são altamente persistentes no ambiente também, e existem mais de 100 compostos desse grupo. E, em função do risco apresentado para a saúde humana, 16 desses compostos foram classificados pela EPA em 1970 como contaminantes prioritários. E nesses 16 eles variam logo de KOW entre 3,42 a 7,15. E eles apresentam riscos à saúde humana e são classificados também por causar mutagenicidade, carcinogenicidade e toxicidade. Bom, os HPAs eles são hidrofóbicos, são altamente estáveis e também estão amplamente distribuídos no ambiente. Em termos de classificação, eles podem ser separados em dois grandes grupos. O primeiro grupo são os de baixo peso molecular, que são aqueles HPAs de 2 ou 3 anéis na sua estrutura, que têm um efeito de toxicidade aguda. E o outro grupo são os HPAs de alto peso molecular, que são aqueles que têm mais de 4 anéis na sua estrutura. E eles são associados com efeito tóxico crônico. Ou seja, por exemplo, eles podem causar carcinogenicidade. Inclusive, depois de 1970, a EPA classificou 7 desses compostos de alto peso molecular como carcinogênicos, que são esses que são marcados em vermelho aqui. Bom, as fontes dos HPAs para o meio ambiente estão relacionadas ao lançamento de efluentes industriais e também domésticos, ao derramamento de petróleo, à combustão incompleta de combustíveis fósseis, ao escoamento superficial urbano, às atividades de transporte e navegação e também à deposição atmosférica. E o destino ambiental desses compostos ele é controlado pelas características físico-químicas e também a característica do meio onde eles estão inseridos. E são alterados pelos processos naturais, pela presença de substâncias oxidantes, a temperatura, salinidade, pH e também a intensidade de luz. E as características dos HPAs variam conforme varia o peso molecular. Então, a persistência e a hidrofobicidade aumentam conforme aumenta o peso molecular desses compostos, enquanto que a toxicidade, a volatilidade e a solubilidade vai aumentar conforme diminui o peso molecular desses compostos. Trazendo então uma revisão sobre a amostragem passiva. Geralmente, nos monitoramentos aquáticos, a amostragem que é utilizada é a amostragem convencional, ou amostragem ativa. O problema dessa amostragem é que ela traz informações instantâneas do ambiente, e também em casos onde os contaminantes estão presentes em níveis traços, grandes volumes de água precisam ser coletados para tornar as análises viáveis. Já a amostragem passiva, ela permite medir concentrações ultratraços que tenham relevância toxicológica. E essas concentrações obtidas com a amostragem passiva, elas são integrativas ao longo do tempo.
E isso permite que uma única amostragem, um único período de amostragem, tenha uma cobertura temporal. E essas concentrações também obtidas pela amostragem passiva são as concentrações livremente dissolvidas, ou seja, aquelas concentrações que estão na fase aquosa, que são as que realmente estão biodisponíveis aos organismos. Existem diversos modelos de amostradores passivos que foram validados e também são amplamente utilizados, como, por exemplo, o polioximetileno, o polietileno de baixa densidade, que é o LPDE, os amostradores integrativos para compostos orgânicos polares, a membrana envolvida por revestimento sortivo, o dispositivo de membrana semipermeável e as borrachas de silicone, e alguns outros dispositivos comerciais, como, por exemplo, o DGT, o Chemcatcher e o Import-Disc. Quanto ao funcionamento desses amostradores, existem dois tipos: os de adsorção, que eles formam fortes ligações entre o analito e o amostrador, são geralmente utilizados para compostos polares, e em função dessas ligações muito fortes entre o analito e o amostrador, esses analitos não atingem o equilíbrio com o amostrador. Já os amostradores de particionamento são seletivos para compostos dissolvidos na água e são aplicados para compostos hidrofóbicos. O transporte dos analitos dentro do amostrador é controlado pela difusão, e esses analitos, em relação ao amostrador, eles podem atingir o equilíbrio de particionamento. Os dispositivos de amostragem passiva monofásicos de particionamento são amplamente utilizados, em função da alta performance, da fácil instalação e também do baixo custo. E eles são bastante compatíveis com um método simples de extração, então isso é mais uma vantagem dos amostradores monofásicos. O LPDE e também as borrachas de silicone são exemplos de dispositivos de amostragem passiva monofásico, que eles são compostos por uma única fase da membrana sortiva, no caso, uma membrana de LPDE e uma membrana de borracha de silicone. E eles são adequados para compostos com log de KOW maior que 3. O funcionamento dos amostradores de partição pode ser explicado pela primeira lei de Fick, onde acontece a difusão dos contaminantes de uma fase livre para uma fase receptora, que no caso é o amostrador. Então, espontaneamente, os compostos hidrofóbicos eles são sorvidos do meio amostrado até que atinjam o equilíbrio de particionamento com o amostrador. Esse particionamento ele é relacionado com a hidrofobicidade, enquanto que a difusão desses compostos no amostrador ela é relacionada ao tamanho e à estrutura das moléculas. Então, conforme aumenta o tamanho das moléculas, aumenta também o tempo de difusão. E quando foi feito um estudo comparando a difusão nas borrachas de silicone e no LPDE, a capacidade de captação da borracha de silicone ela é maior porque a difusão nesse tipo de amostrador foi mais rápida do que no LPDE. Bom, a amostragem passiva ela ocorre em 3 fases. A primeira fase é a fase inicial, onde ocorre a captação ou a captação linear. É a fase de captação linear, que ocorre a sorção crescente dos analitos para o amostrador. A fase intermediária, que é a fase 2, é a fase de transição, onde os analitos já estão próximos a atingirem o equilíbrio com o amostrador. E a fase final, que é a fase 3, é a fase de equilíbrio, onde a concentração dos analitos está constante no amostrador em função do tempo. Para calcular ou para obter as concentrações livremente dissolvidas de cada um dos analitos pela amostragem passiva, é necessário ter o KPW ou a taxa de amostragem. O KPW é o coeficiente de partição polímero-água, que ele vai dizer qual o comportamento do particionamento de cada analito. E um bom preditor do KPW é o log de KOW, porque ele também prediz o comportamento dos analitos em relação a 2 fases, uma fase polar e uma fase apolar, que é o que acontece nesse coeficiente de partição polímero-água, que a gente tem a fase polar, que é a água, e a fase apolar, que é o polímero. Então, o KPW se dá por essa razão, pela concentração dos analitos no polímero, dividido pela concentração dos analitos que ficaram dissolvidos na água. E a taxa de amostragem é a quantidade de água que foi efetivamente amostrada ao final do período da amostragem. Para a gente obter a taxa de amostragem, é necessária a dissipação dos compostos de referência de desempenho. Esses compostos eles são fortificados nos amostradores antes deles serem instalados em campos.
serem instalados no campo, né? Então, quem são esses compostos? São substâncias que não ocorrem naturalmente no meio ambiente, como, por exemplo, os HPAs deuterados. E eles são escolhidos em uma ampla faixa de variação de hidrofobicidade. Então, antes de um amostrador ser submerso na água, antes de iniciar o período de amostragem, lá em laboratório, tem todo um experimento de fortificação desses amostradores com os compostos de referência de desempenho. E aí, quando for feita a amostragem, quando iniciar o período de amostragem, vai iniciar a dissipação desses compostos, bem como a captação dos analíticos para o amostrador. Essa dissipação desses compostos é inversamente proporcional à captação dos analíticos de hidrofobicidade similar. E essa dissipação também permite identificar em que fase cada analítico se encontra no final do período de amostragem. Esse gráfico eu explico agora, melhor detalhado. Bom, então o gráfico aqui representa essas fases da amostragem e também a dissipação dos compostos de referência e desempenho durante o período de amostragem. Então, no eixo X nós temos o tempo em relação ao eixo Y da concentração do amostrador. A linha vermelha é a dissipação dos compostos de referência e desempenho, enquanto que a linha azul representa os analíticos amostrados. Então, no início da amostragem, no tempo zero, as borrachas ou os amostradores, as membranas, estão fortificadas com os compostos de referência e desempenho numa concentração conhecida. Conforme inicia o período de amostragem, vai ocorrendo a dissipação desses compostos. Ao mesmo tempo que acontece a dissipação, ocorre a captação dos analíticos para o amostrador. E isso, a captação e a dissipação, ela é inversamente proporcional. Então, por exemplo, se no final da amostragem o meu composto de referência de desempenho com log de CalW igual a 5 tiver sido totalmente dissipado, eu sei que o analito de interesse que eu quero analisar com log igual ou com log de CalW igual a 5, ele já está na fase de equilíbrio. Isso também me diz que todos os outros compostos com log de CalW menor que 5 também já estão em equilíbrio, enquanto que os compostos com log de CalW maiores que 5 ainda estão na fase inicial ou na fase de transição. Essas linhas pontilhadas cinzas dividem as fases de amostragem, tá? Então, a fase inicial, a fase intermediária e a fase de equilíbrio. Então, conforme diminui o log de KOW, diminui o tempo para entrar em equilíbrio. E aqui nessa parte de baixo nos diz o que a gente vai usar para calcular as concentrações livremente dissolvidas. Então, se no final da amostragem o meu analito tiver terminado a amostragem na fase inicial, eu vou calcular as concentrações baseado na taxa de amostragem. Se ele estiver na fase intermediária, eu vou me basear nos cálculos usando a taxa de amostragem e também o KPW. Se o meu analito estiver já em equilíbrio no final do período da amostragem, eu vou usar nos cálculos somente o KPW. Bom, explicando um pouco sobre a operação instalação em campo, né? O Recetox ele envia para cada um dos laboratórios e pesquisadores parceiros o conjunto dos dispositivos de amostragem passiva. Então, esses conjuntos aqui são enviados padronizados para todos os laboratórios, para todos os pesquisadores que fazem parte do grupo. Então, vem os frasquinhos bem bonitinhos, organizados com os amostradores. Vem 16 membranas de cada tipo de amostrador, tá? Então, 16 membranas do LPDE, 16 do SSP. SSP é o nome comercial das borrachas de silicone que eles utilizam, tá? E vem os frasquinhos para guardar os amostradores e também para guardar os amostradores que vão ser brancos de campo. Então, essas membranas, elas vêm cortadas e furadas já, e elas são nas dimensões 95 por 55 milímetros, vem 16 de cada, tá? 16 do LPDE e 16 do SSP. Sendo que 12 vão ser instaladas como amostradores em campo, 12 de cada uma, e 4 de cada uma vão ser utilizados como brancos de campo, tá? Para serem expostos durante o manuseio desses amostradores. Bom, a instalação desses amostradores em campo, ela segue conforme o guia de instalação de amostragem passiva que está disponível lá no site do AquaGAPS. E esse protocolo deles, ele é bem detalhado, tem todas as informações de cuidados que precisa ter, em todos os detalhes de preparo do material, como embalar, como enviar. Então, nesse guia tem os seguintes conteúdos: os suportes para amostragem,
quais são os itens necessários para a instalação e também para a retirada desses amostradores, como são as gaiolas de amostragem, também como é feita a instalação dessas gaiolas, como é feita a instalação dos amostradores nas gaiolas, como é feita a retirada desses amostradores, as instruções de envio, porque todos esses amostradores retornam lá para o Recetox, e também as instruções de escolha do local de instalação. Então, os locais de instalação são orientados para que eles tenham uma relevância ambiental significativa, né? E que seja viável a instalação. E que seja protegido também de furtos e vandalismos. E, além disso, são dadas informações ou dicas de como fazer a ancoragem desses amostradores em campo. Bom, nessa primeira imagem é o exemplo da gaiola, que é utilizada para amostragem. E aqui a segunda imagem mostra a fixação das membranas, tá? No suporte. Então, as membranas são todas afixadas de maneira que elas evitem contato uma com a outra e evitem que elas acabem grudando também. E esse suporte ele é instalado em campo em uma profundidade no mínimo 2 metros para evitar contaminação atmosférica. O período de amostragem é entre 4 a 12 meses, geralmente padronizado 12 meses. E durante a instalação é utilizado os brancos de campo, que depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. E também a medida da temperatura e a salinidade da água. Então, iniciou a amostragem, são feitos a medida desses parâmetros. E depois desse período de 4 meses, é realizada a troca desses amostradores. Então, quando é realizada a troca, a gente retira todo esse suporte do meio amostrado, retira cada um dos amostradores ali do suporte e vai fazer a limpeza desses amostradores. Então, faz a limpeza com a água do próprio local e também remove a bioincrustação, porque ele fica bastante incrustado dependendo de onde que é o local de amostragem. Essa remoção é feita com o auxílio de uma esponja normal, também tudo com a água do local. Depois que os amostradores foram limpos, eles são acondicionados para transporte protegido da luz e são armazenados no laboratório a menos 20 graus, aguardando o envio para retornar para o Recetox. Porque para evitar as variações nas análises, somente um laboratório que faz todo o preparo da amostra e todas as análises. Então, todas as análises de todos os amostradores do projeto global são todas reencaminhadas lá para o Recetox e eles que fazem as análises. Sobre o branco de campo, né? Os brancos de campo são aqueles 4 amostradores utilizados que são separados. Eles não são colocados submersos na água. Então, eles são utilizados somente para ficar expostos durante o manuseio desses amostradores. Então, enquanto a gente está realizando a limpeza e a remoção da incrustação desses amostradores, os brancos de campo estão expostos às mesmas condições. Condições como, por exemplo, a radiação solar, a contaminação atmosférica, porque a gente faz tudo isso fora da água, né? A gente evita ao máximo que tenha contaminação atmosférica, procura fazer sempre bem ágil assim, esse processo, mas mesmo assim ainda pode haver uma contaminação. Então, fatores como a radiação solar, contaminação atmosférica, temperatura, umidade, tudo isso podem ter variações e podem afetar as análises. Então, os brancos de campo são utilizados para diminuir essas interferências causadas pelo cenário de manuseio dos amostradores. Tanto durante a instalação, eles são expostos, e durante a troca dos amostradores. Bom, e uma desvantagem bem grande da amostragem passiva é a incrustação. É a das maiores desvantagens. Porque a incrustação ela é variável em cada local amostrado. E isso pode acabar interferindo na captação dos analitos. Bom, então as perspectivas e conclusões. Pode ser verificado que os dispositivos de amostragem passiva são técnicas robustas para determinar as concentrações aquosas de substâncias apolares e apresentam resultados precisos e exatos nos estudos de monitoramento. E um outro monitoramento que o Recetox faz de contaminantes emergentes sofreu estudos interlaboratoriais e esses estudos mostraram que teve uma variação 5 vezes maior interlaboratorial do que a variabilidade dentro dos laboratórios. Isso indica que o próprio
processo de amostragem passiva causa menos variabilidade do que os processos de análise em si dentro dos laboratórios. Então, o próximo passo do AquaGAPS é executar esses testes interlaboratoriais para que as análises possam ser feitas por mais de um laboratório, para evitar essa questão do envio lá para o Recetox e só eles a analisarem as amostras. Meu agradecimento à FURG, ao QTA, ao Coneco e também ao Recetox. Muito obrigada!